Convido os irmãos para tomar os seus assentos. Nós vamos ler hoje uma palavra que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15 ao versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na casa do Pai, estamos num ambiente celestial, estamos cultuando ao nosso Deus, a quem confiamos, a quem depositamos toda a honra e toda a glória. Só Ele merece o nosso louvor, só Ele merece que nós cantemos, louvemos e o adoramos, pois Ele é o Rei da glória. É Ele que nos comprou com seu precioso sangue, Ele que nos enviou a sua palavra. A Ele nós rendemos honra, louvores e glórias. E o tema que eu quero hoje aqui expor com os irmãos, para que toque diretamente no meu e no teu coração, é o princípio da sabedoria. O que nos diferencia de uma pessoa mundana em que não crê em Deus? Quais são os motivos que nos levam para diante do Senhor? O que toca em nosso coração? O que mexe as nossas vidas? O que flameja a nossa alma para buscar o Deus Todo-Poderoso? Qual é esse princípio? Nós vamos ver durante a palavra. Nós vamos ver durante a palavra. Temos cantado, temos louvado, temos adorado, temos buscado ao Senhor, a sua casa. E esse mês, meu amado irmão, minha amada irmã, todos nós estamos aqui por um motivo, para cultuar ao Senhor. O mês de outubro, em 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martinho Lutero, ele proclamou a reforma protestante no mundo. Algo que olhava para a Igreja Católica e dizia: eu não concordo com o culto da Igreja Católica. Não é o sacerdote, o Papa, que detém a palavra de Deus, mas sim a Escritura Sagrada. Eu não concordo com a Igreja Católica, que adora santos e imagens, sendo que só um é digno de toda a honra e de toda a glória. Como leu o pastor Nelson, que se tremam as portas e os umbrais, porque entrará pela porta o Rei da Glória. O nosso Senhor é o Rei da Glória. Então os santos não podiam ser venerados como reis da glória, mas somente um. E diz que esse homem, esse alemão, Martinho Lutero, estampa 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, em que fixava que só um Deus, que é só uma graça, que é uma só salvação, e a Ele merece toda a honra e toda a glória. Por isso que nós estamos aqui, irmãos, reformados em Cristo. Voltamos ao texto original da Bíblia. Então, para nossa meditação, o princípio da sabedoria. Lemos Gênesis capítulo 50 e o versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o acaso que José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que todo lhe fizemos? Portanto, mandaram a dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, as transgressões de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe as transgressões dos servos de teu Deus, de teu pai. E chorou enquanto lhes falavam. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou ao coração.
Até aqui, irmãos. Até aqui. E hoje, com base nessas palavras, eu quero falar sobre o temor do Senhor, o princípio de toda a sabedoria. Mesmo quando todas as circunstâncias dizerem para nós, você não vai ser vencedor, você tem que abandonar o seu Deus, porque o seu Deus lhe abandonou. O seu Deus não está vendo o que você está passando, o seu Deus não lhe assiste. Você é fiel a Ele, mas Ele te abandona no momento mais crítico da tua vida. Temer ao Senhor é colocar-se em Deus o seu coração e as coisas de Deus em primeiro lugar, e saber que tudo o que fazemos ou pensamos é para agradar ao Senhor e não para termos medo do Senhor. Temos que servir a Ele com um coração puro e quebrantado, com um coração depositado a confiança no Senhor, fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, e temos a certeza que Deus está no controle, temos a certeza que Deus nos assiste a todo momento. Para lembrar os irmãos sobre essa passagem, os irmãos tenho certeza que muitos já leram. Jacó tinha 12 filhos. José era o filho da sua velhice, era o filho de Raquel. Os irmãos lembram bem da história. Jacó foi para a terra de seu sogro Jobão, e chegando lá no seu sogro, diz que ele pediu a mão de uma das filhas, chamada Raquel, para o seu sogro em casamento. O sogro dele falou: não, você trabalha para mim durante 7 anos, e eu vou te conceder a mão de Raquel em casamento. Diz que o homem baixou a cabeça, trabalhou por 7 anos, ao término dos 7 anos, ele chegou para o seu sogro: agora eu quero a mulher que tu me prometesse. Mas na terra do seu sogro tinha um probleminha, só casava a filha mais velha primeiro, e Raquel era a mais nova. Diz que o seu sogro lhe entregou a Lia, sua irmã, para seu casamento, e fez um acordo com ele: você trabalha mais 7 anos, e eu te concedo a Raquel. Aquele homem topou. Aí, irmão, começou um dos grandes problemas da poligamia e da bigamia, que mulheres diferentes geram filhos diferentes para Jacó. E diz a Bíblia Sagrada que Lia gerou 6 filhos a Jacó, e a outra era estéril. E vendo Raquel que Lia gerava 6 filhos para o seu senhor, disse consigo: o Senhor me cerrou o ventre e não me dá herança sobre a terra. Ela pegou uma serva chamada Bila, e deu ao seu marido para que dela saísse semente. E diz que aquela serva teve 2 filhos, um chamado José, o que nós estamos lendo, e o outro chamado Benjamim. Vendo Lia que a sua irmã ganhara assim do Senhor 2 filhos, deu também a sua serva para Jacó, para que sucedesse descendência, porque já eram ambos avançados em idade. Teve mais 2 filhos para completar. Você junta 12 homens dentro de uma casa, com pensamentos diferentes, filho de mães diferentes, e agora no coração daquele velho homem Jacó, ele começa a adorar o seu filho José, diferentemente dos seus irmãos. Nós como pais não podemos amar mais a um do que a outro, mesmo que nós se identifique com um dos nossos filhos, mas o tratamento tem que ser igual. Mas com certeza aquele homem, por ser o filho da sua velhice, com a mulher em quem ele amava, ele trata diferente dos seus outros 11 irmãos. Começa um problema. Os irmãos são divididos. Os irmãos começam a olhar para José e dizer: ele é o preferido do pai, tudo que ele pede o pai lhe concede. E aquela disputa entre as famílias se intensifica. E o jovem agora, com 17 anos de idade, começa a ter visões de Deus e compartilha com seus irmãos. Aí ele vai lá e chama os irmãos e conta: eu estava dormindo hoje à noite,
e tive uma visão. Eles eram pastores de ovelha. Eles ajuntavam os molhos de capim para as suas ovelhas. E diz que o seu irmão sonhou que viu 11 molhos e o dele. E que os 11 molhos de capim dos seus irmãos o rodeavam e se curvavam diante dele. Quando os irmãos viram isso: mas te dá por um acaso que nós vamos curvar diante de você? Repetidamente o jovem teve outro sonho. Agora ele viu mais. Ele viu o sol e a lua e 11 estrelas que se curvavam diante da sua. Os irmãos enlouqueceram. Como assim? Antes foi os seixos de capim, agora você vê o sol e a lua, representando o pai e a mãe. E nós, 11 estrelas, e todos se curvamos diante de você. É isso mesmo. Nós não entendemos o propósito de Deus, mas Deus tem o seu propósito. Nós não entendemos o tempo de Deus, mas Deus tem o seu tempo e tudo está debaixo dos seus olhos. Não tem como pegar a Deus pelo acaso, mas Deus todas as coisas Ele vê, e todas as coisas estão sobre a sua mão. E aquele jovem, os seus irmãos tiveram uma grande ira em seu coração. Foram apacentar as ovelhas de seu pai. Quando chegaram ao lugar distante, não deram notícias. Jacó, apavorado, mandou chamar o seu filho, aquele que ele tinha um carinho especial, a quem deram uma túnica diferente de cores de Tamar, que tratava com carinho, 17 anos, e diz para o moço: tu vai até os teus irmãos que estão pastoreando e vê como eles estão, se não lhe falta nada, como está o rebanho. Diz que o jovem bem feliz foi atrás dos seus irmãos, e lá, será que Deus está mandando agora um homem fiel, temente a Deus para o perigo? O curso da vida, irmãos, nós caminhamos por tribulações, nós caminhamos por angústia, mas a nossa certeza é que nós depositamos nele o nosso coração. Então caminhamos firmes, como olhando um gigante na frente, mas de peito aberto, sabendo que o nosso Deus está sobre a mão nossas vidas. Aquele jovem vai, seus irmãos, quando o avistam de longe, começa a discussão: vamos o matar, vamos acabar com ele, vamos o jogar numa cisterna, e vamos dizer para o nosso pai que os animais, que as bestas do campo comeram ele. Aquele jovem caminha para a sua possível morte. Quando chega nos seus irmãos, o mais velho, Rubem, o que era primogênito de seu pai, diz assim: não vamos matar o moço não, ele é o querido do pai, vamos levar ele de volta para o pai, não vamos fazer esse pecado diante de Deus, porque Deus não nos perdoará. Vencido pelos seus irmãos, o jogaram numa cisterna. E o mais incrível, irmãos, as pessoas são más no seu coração. Jogaram a José numa cisterna profunda, sem água e sem comida, e se sentaram para fazer um banquete, enquanto provavelmente o rapaz lá na cisterna gritava por salvação da sua vida. Provavelmente pedia: meus irmãos, não me façam mal. E aqueles homens firmes, de repente um deles se levanta e diz: não vamos matar o menino não. Ia passando os ismaelitas com destino ao Egito, que traziam o escravo consigo: vamos vender nosso irmão, vamos ganhar dinheiro no nosso irmão. Pastor Adão, será que Deus estava vendo? Estava, pastor Adão, e era uma providência divina. Deus estava agindo 13 anos antes do que ele pretendia salvar a humanidade da fome. Passando, os ismaelitas o venderam por 20 moedas de prata, botaram a grana no bolso, e aí um plano tremendo: vamos pegar a túnica que o pai deu, vamos matar um bode, sujar de sangue, e vamos levar para o velho chorar a saudade do seu filho.
Pegaram um cambode, mataram, sujaram a túnica. Chegaram para o pai, imagina a cena. 10 homens adultos, chegando com uma túnica suja de sangue. Pai, o teu filho amado, aquele a quem tu amas, mulher, filho da mulher que tu amas, foi morto pelas bestas do campo. E Deus, irmão, estava com os olhos fechados e não via nada. Não, Deus tinha o seu plano. Deus tem um plano na minha e na tua vida. Às vezes nos parece que Deus escreve certo em linhas tortas, ditado popular, mas não, Deus escreve certo em linhas certas, nós é que não enxergamos. A providência divina estava nascendo, algo diferente estava nascendo. Você está caminhando na tribulação, saiba que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e que nada venha ao acaso, mas que Deus detém em sua mão toda a sua providência, e não é pego de surpresa. Os ismaelitas prosseguem para o Egito. Chegando ao Egito, ele podia ser vendido para qualquer pessoa, mas ele para onde? No oficial chefe da guarda de Faraó. Um homem importante, com vários conservos em sua casa. E esse homem, quando José cai na sua casa e trabalha, e começa a trabalhar como um servo, ele observa que o rapaz tinha algo de diferente, porque nós somos assim, irmãos. O Senhor, como orava o pastor Samuel, abençoa a nossa empresa quando somos um servo fiel. O Senhor abre a porta para o autônomo quando somos fiel a Ele. As pessoas nos olham e dizem: é um homem, é uma mulher de Deus, e são diferentes. Deus com a mão, sobre José. José começa a trabalhar, dando o seu melhor. Eu imagino, irmão, José comandando a casa de Potifar, fazendo tudo do seu melhor para o trabalho, do seu melhor para o seu senhor, uma boa lavoura, uma boa manutenção do lar, ótimas vestes, o mantimento da mesa do seu senhor. E Deus com a mão sobre o seu homem, e Deus abençoando e dando graça. Diz que o rapaz crescia em formosura e em aparência, porque somos assim, irmão. Quando estamos com Deus, nós somos tomados de graça, e começa a aparecer em nós os frutos da graça divina. O mundo te olha diferente, o mundo te assiste diferente, porque ele vê algo de Deus na tua vida. Potifar chama o rapaz e diz: não, agora você não vai ser só mais servo, você vai ser o comandante da minha casa. Você só está privado da minha mulher, mas do restante, você é que manda, porque eu sei que o teu Deus está contigo. Que responsabilidade, irmão! Que responsabilidade quando somos analisados, quando somos medidos, e como somos igualados a um homem de Deus. É diferente, é maravilhoso, é constante em nossa vida uma busca pelo Senhor. E o Senhor, abençoa, lavoura próspera, casa próspera, mantimento próspero, roupas diferentes, os servos tudo feliz, alegre, porque vê a prosperidade de Deus na casa. De repente, a mulher de Potifar começa a olhar: mas esse moço, esse aí eu quero me deitar com esse moço. E diz que procura José uma vez. Ele diz: não, o meu Senhor confiou tudo a mim, o meu Senhor confiou a sua casa a mim, o meu Senhor me deu tudo, tudo está sob o meu comando, apenas você, eu não tenho comando algum e não posso, e jamais pecaria eu contra o meu Deus. E a mulher insiste um dia, insiste 2 dias, insiste 3 dias. Passado aquele momento,
Passado alguns dias, diz que o jovem vem à casa, enquanto não estava nenhum conservo na casa. O inimigo, ele é astuto, irmão. Não pense que quando você estiver na bênção, o inimigo não está em roda de você fazendo um plano, uma arapuca, uma armadilha para que você e a tua casa caia. Mas em nome do Senhor, que o Senhor abra os olhos e que nós olhe e o enxergue e o recusamos, porque somos servos bons e fiéis ao Senhor. Diz que o rapaz viu. O rapaz entrou na casa. De repente aquela mulher avança sobre ele, lhe pega das vestes e diga: vamos se deitar agora. E ele repete: mas eu não vou pecar contra Deus. E sai correndo. A mulher lhe segura a roupa se fende, fica na mão da mulher. Ela começa a fazer um gritedo para os conservos: olha o hebreu que o meu senhor Potifar contratou como servo, deu a direção da sua casa, lhe confiou, agora quer abusar de mim, quer violentar eu. E sustentou aquela palavra. Vindo Potifar, chegou na sua casa, a mulher com a roupa na mão, lhe contou toda aquela história. O homem ficou enfurecido. Como assim? O hebreu em que eu comprei, em que eu confiei, em quem eu depositei todos os meus bens, agora quer violentar minha mulher? Como ele era chefe da guarda, imagina o furor desse homem. Vai lá e pega o servo bom e fiel, temente a Deus, com princípio de sabedoria, e o coloca numa prisão. E coloca sobre esse homem, carcereiro de confiança, e o colocou na prisão lá. Não precisa, a Bíblia não é precisa sobre o tempo em que ele permanece na prisão, mas foi mais de 2 anos. E nem o tempo em que ele permanece na casa de Potifar como servo. Irmãos, Deus escreve certo por linhas certas, nós é que enxergamos errado. Quando o rapaz cai na prisão, quando o rapaz cai agora para cumprir a sua pena, lá na prisão, lá onde não imaginamos que um servo bom e fiel, que Deus Todo-Poderoso vai deixar chegar lá na prisão, o Senhor é com ele, e ele acha a graça aos olhos do carcereiro. Você sabe quando você está na escuridão, quando ninguém vê, mas Deus está olhando e dizendo: não, é eu que protejo. O rapaz não entra em depressão, o rapaz não fica pensando em voltar atrás, mas ele prossegue para o alvo, ele prossegue para a missão a qual Deus o destinou. E ele foi o quê? O melhor servo da prisão. O carcereiro confiou: está aqui a chave, esse aqui esse aqui tem gabarito do Filho de Deus. Esse aqui é um cidadão celestial. Entrega-lhe a chave da prisão. Ele coloca todos por seu comando. Aí, um certo dia, Faraó teve uma contenda com 2 servos dele, um copeiro e um padeiro. E Faraó os manda colocar na prisão aonde? Gerida pelo carcereiro e cuidada por José. Os servos caíram na prisão. E diz-nos a Bíblia Sagrada que por um pouco espaço de tempo, porque eles tiveram um sonho na prisão. O copeiro de Faraó, aquele que levava o vinho para provar, e o padeiro de Faraó. E sonharam um sonho, ao ponto de ficar entristecido. Você já teve um pesadelo de noite? Eu às vezes tenho pesadelos de noite, me levanto entristecido. Aí a minha esposa pergunta: mas o teu semblante hoje está diferente. Sim, mas tive uma noite péssima de sono. E às vezes nem é revelação de Deus, às vezes é barriga cheia mesmo, pastor. Quando a gente come demais e tem um pesadelo desagradável. E aqueles homens ficaram entristecidos, ao ponto que o seu semblante triste, amargurado, e vendo aquele moço de Deus, preocupado com o bem-estar deles, pergunta: o que sucedeu com vocês? Foi essa noite. Essa noite tive um sonho aí,
desagradável. Mas me diz o teu sonho. Aí o copeiro do rei foi o primeiro a dar o seu sonho. Eu estava dormindo e vi uma videira, parreiras, irmãos, parreiras. Vi uma videira e dela nascia cachos de fruta. E eu pegava um copo de Faraó e as espremia no copo de Faraó. 3 cachos de fruta. Aí José teve a revelação do Senhor, porque o homem de Deus, irmão, Deus não deixa desamparado. Até nós passamos na luta, mas nós sabemos que o Deus Altíssimo está com nós na luta. Aquele jovem chega e diz: não, mas eu tenho a revelação do Senhor. Daqui a 3 dias, tu voltarás a servir o vinho na mão de Faraó. Ai, que coisa legal. Daqui a 3 dias, não vai demorar muito. Você voltará e servirá na mão de Faraó o vinho. O padeiro, vendo que a notícia era boa para o seu outro amigo: não, agora é a minha vez, deixa eu ir lá contar. Eu era padeiro de Faraó e sonhei um sonho. Eu vi 3 cestos de pão empilhados sobre a cabeça, e no último dele tinha todas as delícias do Egito para servir a Faraó. Mas vinham as aves do céu e comiam o manjar de Faraó. Aí José teve que também dar a notícia ruim. A visão de vocês é igual. Daqui a 3 dias você será enforcado por Faraó. Ai, meu Deus do céu. Para um uma notícia boa, para outro uma notícia ruim. Passado alguns dias, no aniversário de Faraó, Faraó dá uma grande festa, chama todos os anciões, chama todos os oficiais de sua guarda, todos os príncipes do Egito, comeram, beberam, e Faraó manda chamar o copeiro, o restitui do seu cargo e manda enforcar o padeiro, para que se cumprisse a visão que o servo do Senhor falara lá na prisão. E tremendamente, meu amado irmão, parece que realmente Deus abandonou o seu servo José. Por que, irmão Elias? Porque o copeiro a qual José pediu que se lembrasse dele quando fosse lhe dado de novo o copo do Faraó, esqueceu dele. Ele esqueceu do homem a qual lá há 3 dias atrás tinha lhe dado a visão. Ele esqueceu daquele homem. Você imagina José agora, como servo de Deus, como temente ao Senhor, como numa prisão. Era hora de José dizer: Senhor, mas como assim, Senhor? Eu não pequei contra meu pai, eu não pequei contra meus irmãos, eu não pequei contra Potifar, eu não fiz nenhum mal. Na prisão, Senhor, mesmo aqui inconveniente, eu sou servo bom e fiel, e ele nem para lembrar de mim, nem para dizer algo bom de mim, esqueceu. Passado 2 anos, Deus vai trabalhando, Deus vai moldando. Não é no nosso tempo, irmãos, não é no nosso tempo. Quando Paulo achava que estava pronto para pregar aos irmãos de Israel e aos gentios, ele fica 14 anos em Tarso, 14 anos em Tarso se preparando. Não estava pronto, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É o relógio dele que conta e não o nosso. Então nós temos que viver bem aqui, irmãos. O que nós temos a fazer é ser servos bons e fiéis. Esse é nosso papel. Passado 2 anos, o Faraó vai dormir. Também lhe veio uma visão sobre a sua cabeça. Agora, o império mais poderoso da época, o homem mais poderoso da época vai para a sua cama e sonha. Aí esse homem mais poderoso, ele vê 7 vacas formosas, lindas à aparência, bonitas, gordas, que comiam e pastavam no vale do Nilo, e ele as observava. Depois a visão mudou,
veio 7 vacas magras, não afeituosas, e comeram as 7 vacas gordas. E ele se acordou, que nem nós num susto, né? Meu Deus, o que acontece? Né? Queríamos ter ficado com as 7 vacas gordas, não vidas mais feias. Aquele homem já com o coração entristecido volta e dorme, deita em sua cama, e volta-lhe uma visão. Agora um milharal, na planície do Nilo, e de uma haste de milho, de um pé de milho, nascia 7 espigas. Os irmãos que são agricultores podem dizer, aquelas espigas bonitas, né? Adubadas, crescidas, fortes, bonitas. E após a visão boa, a visão ruim, nascia 7 espigas feias, sem aparência, cortadas pelo vento oriental, pequenininhas, murchinhas, amareladas, sem formosura. E essas espigas comiam as 7 que eram bonitas. Faraó enlouqueceu. E agora, no dia seguinte, com o coração conturbado, ele manda chamar os sábios do Egito, manda chamar todos os seus oficiais, todos que tinham conhecimento, e expõe os seus 2 sonhos. Ninguém sabia o que era. Mas como assim não tem ninguém no meu reino? De repente Deus dá um tapa no copeiro, né? E ele lembra: não, ó meu senhor faraó, enquanto eu estava na prisão, quando o senhor me mandou me prender, eu conheci um hebreu, e Deus era com ele, viu? Deus estava com ele, porque ele falou que em 3 dias eu estaria aqui servindo o copo, e eu estou aqui. E falou que em 3 dias o outro padeiro estaria morto, e ele foi enforcado. Ele vai dizer ao rei o que esse sonho quer dizer. Parece que Deus estava lá trabalhando. Imagina José na noite anterior, porque ele falava com Deus, irmão. Ele não era despercebido. Ele não era uma pessoa que não tinha uma convivência com Deus. Eu tenho certeza que ele falava igual a Paulo: todas as coisas me cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas Deus vai fazer. Aquele jovem lá, barbudo, maltrapilho na prisão, de repente vem um mordomo de Faraó e diz: olha, toma um banho, troca a roupa, faz a barba, que tu vai chegar diante do rei, o mais poderoso império da época. Ele tem uma visão para te contar. Aquele jovem levantou-se, barbeou-se, que era o costume egípcio, e foi ter com Faraó. Chegando lá, Faraó, meu amado irmão, vai agora contar o seu sonho para um homem de Deus, esperando ter uma resposta. Meu amado irmão, nós que temos o Espírito de Deus em nossa vida, nós somos direcionados pelo Senhor, nós somos guardados pelo Senhor. Quando é nos perguntado algo sobre a salvação, nós sabemos falar que Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Nós apontamos o caminho. Nós somos uma cidade edificada sobre os montes, aonde não se pode esconder a luz. É claro, é visível, olham para nós e vejam Deus nas nossas vidas. Faraó chega aquele jovem, agora não mais com 17 anos, quando foi vendido pelos seus irmãos, agora com 30 anos de idade. Agora, um adulto, chega diante de Faraó. Faraó lhe conta os sonhos, e aquele jovem levanta provavelmente os olhos para o céu e diz: Senhor, graças eu te dou, porque começo agora a entender o teu plano. E aquele sonho de Faraó lhe atormentara tanto, e ele contara para José, e José diz: os 2 sonhos são um só, e o Senhor me revela, o Senhor me diz o que aconteceu na câmara de Faraó, quando Faraó dormia, quando Faraó via as espigas, quando Faraó via as vacas magras que comiam as vacas gordas, quando Faraó estava na sua cama, o Senhor me revelava e diz que 7 anos teremos abundância na terra do Egito.
Irmãos, o Egito era uma terra fértil, era banhada pelo rio Nilo, que de tempo em tempo ele enchia, e ele adubava, ele fertilizava os campos. E José revela aquele sonho para Faraó e diz: 7 anos terá abundância no Egito. Olha, vai ter muito grão, as lavouras vão produzir mais, abundantemente. E depois dos 7 anos, virá 7 anos de fome. Tem alguma coisa pior do que a fome, irmãos? Tem alguma coisa pior do que a fome? E nesses 7 anos a terra não produzirá nada. Não adianta plantar, o Nilo não vai encher, a terra não vai produzir, e o povo, se não for armazenado, vai morrer de fome. O mesmo Deus que abre as janelas do céu é o mesmo Deus que as fecha. O mesmo Deus que Ele abençoa, Ele multiplica os pães e os peixes, é o mesmo Deus que faz cessar tudo. E nada há em nós que nós possamos mudar o que Deus quer fazer. Ele vai fazer. Tanto é que José diz: olha, a tua visão se repetiu por 2 vezes, porque Deus vai fazer, porque Deus apressa-se em fazer. E aí vem um conselho sábio. Eu te aconselho que tu nomeie um administrador, que lhe dê poder, para que ele amontoe mantimentos, para que ele compre, para que ele armazene, nos 7 anos em que haverá abundância, que ele faça bastante prédios, que ele tenha onde armazenar, porque depois desses 7 anos, nós vamos ser o celeiro do mundo. O Brasil não é o celeiro do mundo, irmãos? O Egito foi naquela época, 7 anos. Aí Faraó toma um conselho com seus oficiais e diz: mas existe aqui entre nós alguém com mais conhecimento e que tenha o Espírito de Deus? Mais hábil, com mais conhecimento, com uma graça divina do que esse jovem hebreu? Não tem. Então nós vamos fazer o seguinte: então nós fizemos uma festa, eu dou o meu anel de rei para ele, eu lhe visto com um colar de ouro, eu lhe ponho sobre a minha 2ª cavalgadura, e vocês desfilem com ele para o Egito, porque esse é o homem de Deus, porque esse o Senhor está com ele. E façam tudo que Ele mandar. Deus não dorme, Deus nos assiste, e no momento certo Ele nos dá da sua graça, Ele nos dá do seu amor. No momento certo. Não chame Deus de tardio, não chame, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Aquele homem foi abençoado na casa de Potifar, foi abençoado na prisão. Eu imagino a graça de Deus sobre ele. Provavelmente pisava na margem do Nilo, e ele enchia 3, 4 vezes por ano, e as plantas brotavam, as plantas davam o fruto. Eu me lembro de um pequeno testemunho de um irmão da Assembleia de Deus de Santa Vitória. Enquanto a irmã Débora, o seu pai trabalhava numa granja. Irmão, pensa num tempo chuvoso. Aquele tempo que, meu Deus do céu, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de passar dias e dias chovendo. O irmão que era parceiro numa granja de Santa Vitória, pela muita chuva, pelo excesso de água, os arroz plantados na granja lá, e que o irmão era parceiro, acabou o provimento. Acabou, pastor Samuel. Vem um outro irmão da cidade de Rio Grande, pega ele da mão, chega no meio da lavoura, as plantinhas caídas lá pelo excesso de água, o irmão levanta os braços para o céu, ora ao Senhor. No dia seguinte as plantas se levantaram e deram 2 espigas de arroz por planta. Quando Deus honra, Ele levanta e se move ao nosso encontro.
do lado da lavoura do irmão, tudo caído. Na lavoura do homem de Deus. Meu Deus do céu. Imagina aquele jovem com 30 anos, com a mão do Todo-Poderoso sobre ele, levantada, tudo que ele tocava se transformava. É assim com você, meu amado irmão. Você vai trabalhar, você vai estudar, ser fiel, porque Deus está vendo, porque Deus te assiste, porque você está caminhando no plano dele. Fidelidade é recompensada, fidelidade de Deus não passa despercebida. 7 anos se passou, juntou muita coisa, trabalhou, construiu, armazenou muito grão, armazenou muito alimento. Agora vem os 7 anos da desgraça, vem os 7 anos da fome. Deus, irmão, Ele nos faz passar pela tempestade, Ele nos faz caminhar em meio ao vendaval, Ele nos faz caminhar em mar turbulento, Ele faz nós navegar em águas não tranquilas. A única certeza que nós temos é que Ele está ali, e que um dia essa luta vai passar. E sabiamente José chegou no momento da luta, armazenado, tranquilo. Aí Deus começa a trabalhar. Primeiro Deus trabalha na parte profissional de José. Agora Deus trabalha na parte familiar de José. Nada somos se temos algo contra alguém. Nada somos se temos algo contra nossos familiares. Nada somos se temos algo entre nós, irmãos. Porque Deus, Ele só habita aonde há graça, misericórdia e amor. Um dos melhores frutos do Espírito é o amor. Nós nos amamos, independente se nós somos branco, preto, pardos, gordos, magros, feios, bonitos. Nós nos amamos uns aos outros. Nós podemos sim ter pessoas mais chegadas, todo mundo tem, mas nós nos amamos. Quando nós nos tratamos, temos que exalar o perfume suave do Senhor. E Deus trata José. Passado 2 anos, quem bate a porta, pastor? Jacó, assolado pela fome, ouve falar que no Egito tem abundância de grãos. Chama seus 10 filhos. Quem? Aqueles que queriam matar ele, aqueles que queriam matar José. E diz: peguem dinheiro, peguem carros, peguem jumentos, e vão até o Egito, e comprem comida, para nós não morrer de fome. Quando chegaram lá no Egito, para comprar a comida, o seu irmão reconheceu logo: minha família. Pensa o coração dele, irmãos. Quando alguém nos faz algum mal, o coração não ferve, o sangue não ferve. O instinto humano, nós queremos pagar com a mesma moeda, não é? Não. Agora tem um homem diferente. Agora tem um homem que foi preso 13 anos provavelmente, ou escravizado e preso 13 anos. E ele aprendeu que era um plano de Deus quando o faraó lhe proclamou os seus sonhos. Ele viu o celeiro cheio e viu: não, Deus, Ele escreveu certo em linhas certas, eu é que não entendia. Olhou para os filhos de seu pai, os seus 10 irmãos, e diz: mas vocês vieram espiar a terra, vocês vieram aqui ver o que nós temos aqui, vocês são espião, vocês não são bem-vindos. Tudo para provar e ver como estava a sua família. Aqueles homens começaram a dizer: não, nós não viemos espiar a terra. Então, quantos vocês são? Da onde vocês são? Nós somos hebreus, peregrinos de Canaã, e nós viemos aqui porque faltou comida para o nosso pai. Aí o nosso pai mandou nós 10 filhos, porque um já não existe, e o menor ficou em casa com o pai, porque Benjamim assumiu o lugar de José na preferência de Jacó. O menor está lá em casa. Aquele homem apertou a palavra: eu vou prender um de vocês, eu vou prender um aqui, e vocês vão ter que me trazer o menor, porque eu quero ver o menor.
mandou que enchessem os sacos de mantimento, porque eles foram comprar. Que enchesse o saco de mantimento, em cima colocou o dinheiro que eles pagaram. Prendeu Simeão. Prendeu Simeão, um dos seus irmãos, sem ser o primogênito, e mandou que os 9 irmãos voltassem para o seu pai. Eles voltaram para o pai sem o seu irmão, que ficou preso, como garantia que eles trariam o menor. Quando chegaram para contar para Jacó, voltamos, está aqui o alimento, mas tem um problema. Se nós precisar voltar lá, vamos ter que levar o caçula. Porque o rei do Egito lá, a pessoa que vende o mantimento, não sabia que era irmão deles. Quer ver o menor. Quer ver o menor. E tu vai ter que deixar ele e o pai apavorado. Não, vive o Senhor. Já perdi um comido pelas feras, agora quer me levar o outro. Não. O menino não vai. Mas a fome aperta. O desespero bate à porta. Falta o mantimento lá na vasilha. E o pai pede para os irmãos de novo: voltem vocês 9 lá. Aí Judá se pronuncia: pai, nós te contamos a história. O governador do Egito, quem vende o mantimento, só vai nos vender se nós levar o nosso irmão. E para piorar, a grana em que nós pagamos foi toda depositada de novo nos sacos. Meu Deus do céu, e agora? A fome aperta, eles têm que voltar. E agora, com uma promessa de um dos irmãos, Rubem: olha pai, eu vou levar um menino. E se algo lhe acontecer ao menino, eu fico no lugar dele e dou a minha vida por ele. Agora assinou o cheque. Agora vai ter que ir. Agora o teu passado vai ter que cobrar. Agora você vai para uma terra distante. Mas o mesmo Deus que assistiu lá atrás está assistindo, irmão. Ele está observando. Nós somos cobrados pelas nossas ações. Nada passa despercebido ao Senhor. Nada lhe passa despercebido. Mas tudo está patente aos seus olhos. Chegaram no Egito. Diz que quando José botou os olhos em Benjamim, ele começou a chorar. Diz que sai da presença, se derrama no chão e começa a chorar. Chorar grandemente. Diz que toda a sua casa, mulher, seus 2 filhos, Efraim e Manassés, ouviram seu pai chorar, aquela amargura, aquele movimento. E nada diziam ao seu irmão, nada diziam para ele. De repente José chama o seu mordomo e diz: mordomo, tu prepara uma mesa gigante, muita comida, muito mantimento, porções. Para o mais novo, tu faz 5 vezes mais. E tu serve esses hebreus. Olha, meu Deus, mas agora era o mal. E ele pagava mal com mal. Não, amado, ele pagava o mal com o bem. Diz que José chega ao meio-dia, seus irmãos todos ali, naquele almoço. Ele começa a chorar, não consegue se conter. Não consegue se conter de maneira nenhuma. E não dá a conhecer aos seus irmãos. E queria achar um pretexto para que deixassem Benjamim. No outro dia de manhã os mandou embora, ao nascer da aurora, ao nascer do dia. Mesma coisa, mandou que botassem bastante comida nos sacos a qual eles levavam. Mas no saco de Benjamim, que botasse a sua taça de tomar vinho, para simular um roubo em sua casa, porque queria manter o seu irmão menor com ele. Esse era o plano, essa era a estratégia. Deus estava tratando o coração daquele homem. E diz que naquele momento, ele enche o saco, despede aquela caravana. E o irmão diz assim: não posso não. O irmão mais velho chega e diz: não posso, eu fiz um acordo com meu pai. Se tu fizer isso, ele vai morrer, porque ele ama esse filho e o outro já lhe foi tirado. Não permitas que aconteça isso da morte do nosso pai, mas tenha misericórdia do nosso pai. Aquele homem comovido, claro que ele não queria o mal de seu pai. Ele disse: não, então vocês vão de novo, mas fica Judá de garantia. E agora vocês vão e trazem o velho. Quando falou aquelas palavras, ele não se segura, diz que se abraça nos seus irmãos e
diz para os irmãos: eu sou José, aqueles a quem vocês venderam. Sou eu, agora eu sou governador do Egito, porque eu me submeti a um plano maior, a algo que Deus trabalhara há mais de 35 anos. Era algo diferente, era algo diferente. Os irmãos ficaram apavorados. E agora, aquele governador manda juntar uma caravana de carros egípcios, cheias de mantimento, e manda trazer toda a família de Jacó. Para quê? Para ser sustentado pelo ímpio, para ser cuidado, para não morrer de fome, para não padecer necessidade. Agora, aquele faraó acolhera os filhos de Jacó e toda a sua família. Festa, irmãos, festa. O nosso Deus, pela nossa paciência, pela nossa gratidão, pela nossa sabedoria e pela nossa fidelidade. Pense agora, Deus trabalha em favor dos nossos familiares. É lá, é o plano dele. É tão verdade que o próprio Deus, em João capítulo 1, Evangelho, se tornou carne e habitou entre nós. O próprio Deus se reduziu a homem, a criatura, morreu num calvário, para que a salvação ela estivesse disponível para cada um de nós. A Bíblia diz que nem sequer um fio de nosso cabelo cai, se o Pai não deixar. Tudo está no controle dele. Não te acha um desamparado, que Deus nos abandonou, que Ele não vê, que Deus está distante, mas Deus está tratando eu e você para filhos e herdeiros da glória divina. É para lá que nós vamos, é para lá que nós caminhamos com passos fortes, é para lá que nós andamos com passos fortes. E eu concluo as palavras dessa noite com uma reflexão. Eu peço que os irmãos fiquem em pé. E eu quero citar uma palavra que José fala para os seus irmãos no momento final, depois da morte do seu pai, e do texto a qual nós lemos. José diz assim: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pasme aos olhos para me verdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Está sofrendo, irmão? Está padecendo? É por algo maior. É por algo maior. O nosso papel é crer no Senhor. O nosso papel é depositar nele a nossa confiança. O nosso papel é confiar que lá no final nós vamos gritar que nem o apóstolo Paulo, quando a cabeça colocada para a decepação, ele diz: o meu corpo já foi dado por libação. Desde agora eu olho e vejo os céus abertos, o Filho do Homem sentado à direita, para a herança que o Senhor tem a dar a cada um de nós. E concluo: não entendemos os caminhos de Deus que nos faz peregrinar, mas sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que o grande prêmio é alcançado somente no final, nas conclusões das nossas caminhadas com Deus. É progressiva, que se para merecermos ser os fiéis e justos
e vê todas as coisas, que nada está em oculto aos olhos do Senhor, mas tudo está diante dos seus olhos. Apenas nós não entendemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Nada, mas nada está fora de controle, sabendo que se permanecermos firmes, teremos uma recompensa celestial. E eu quero convidar você para nós fazermos uma oração. E eu quero agora, irmão, que você pegue aquela ansiosidade do seu coração e deposite na mão de um Deus que pode todas as coisas. Deposite na mão de um Deus que tudo vê, um Deus que tudo observa. E saiba que você e sua família é um projeto divino, que nós caminhamos para uma celestial caminhada, que nós evoluímos, que nós somos tratados como vasos na mão do Senhor, em que o oleiro está lá trabalhando com nós. Senhor Jesus, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor. Sabemos que de nós mesmos nós não temos forças, não temos coragem para caminhar em meio à tribulação, Senhor. Que nós precisamos todos os dias de um renovo que vem dos céus, de uma graça que é divina, que é celestial. Ó Senhor, nós te pedimos, enche o nosso recipiente da Tua graça, abra nossos olhos para que nós entendamos, Senhor, o Teu propósito. Ó Senhor, trabalhe em prol da nossa salvação e daqueles a qual nós amamos. Trabalha nos corações, o coração duro quebranta. Ó Senhor, trabalha que a Tua palavra caia como uma âncora firme nos corações, que faça transbordar e encher da Tua graça. Nós queremos ser servos bons e fiéis, nós temos falhas, mas carecemos de Ti, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor, e nos dá da Tua graça. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Pastor.